A paz do Senhor, meus irmãos. Estava meditando aqui em Êxodo e Deus trouxe uma palavra ao meu coração que é: toda vez que Deus quer fazer uma grande mudança na sua vida, toda vez que Deus quiser te mudar de lugar, mudar completamente o rumo que a sua vida tem tomado até agora, existe umas coisas que Deus precisa que você faça antes, que é justamente estar bem alimentado e estar bem vestido para que isso aconteça, né? E eu me lembro até de um sonho que eu tive no ano passado e eu não sabia, mas eu estava muito perto de mudar de localidade. Eu saí da casa dos meus pais e fui morar em outro lugar, bem distante, longe de todo mundo. E foi um propósito de Deus, propósito ministerial. Mas foi engraçado porque eu sonhei, nesse sonho, eu tive que pegar um avião. Eu tinha uma passagem, eu estava atrasado já para ir para o aeroporto para pegar esse avião e viajar. Mas no sonho eu entrava em casa correndo e pegava alguns biscoitos para comer, me alimentava e ficava preocupado se daria tempo ainda de eu chegar no aeroporto. E no sonho eu saía, comia esses biscoitos rapidamente, ia para o aeroporto e conseguia pegar o meu voo e eu me via lá no céu, assim, dentro do avião voando. E trazendo para a palavra de Deus, aqui em Êxodo capítulo 12, quando Deus vai realizar a Páscoa, que é justamente a libertação do povo egípcio, eles teriam que comer o cordeiro e se vestir, tá com o cinto bem atado, tá com as sandálias nos pés e o cajado na mão, antes de partir de fato, antes de ir e sair do Egito e seguir o propósito de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 19, quando Elias está prostrado no deserto pedindo a morte dele, que um anjo visita e dá pães assados para ele comer. Ele fazia aquela refeição porque tinha grande caminhada ainda pela frente para ele percorrer. Em Atos capítulo 12, quando Pedro está preso na prisão, um anjo vem, visita para libertá-lo. Só que antes, embora com aquela pressa toda, antes um anjo manda ele se vestir bem, ele calçar as sandálias, ele colocar o cinto, ele colocar a sua capa, ele se vestir completamente antes de partir. E eu entendo com isso porque estar bem alimentado e bem vestido são requisitos essenciais para a gente prosseguir na nossa caminhada. E agora vamos trazer para o nosso entendimento o que é estar bem alimentado. A gente sabe que a palavra de Deus é alimento, porque Jesus mesmo ele vai dizer, quando ele está sendo tentado pelo diabo, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Então, estar bem alimentado é estar bem firmado na palavra de Deus, é estar firmado, é estar alimentado, é todo dia você está buscando a palavra de Deus, você está lendo, você está meditando e Deus falando com você, aquilo alimenta o teu espírito e você fica forte. O que acontece com uma pessoa que ela não come, não se alimenta bem? Ela fica fraca, ela fica suscetível a doenças, mas uma pessoa bem alimentada, bem nutrida, ela fica forte, fica com sua resistência, o seu sistema, tudo funcionando ok, tudo funcionando perfeitamente. E um dos requisitos é esse. Agora o outro é você estar completamente vestido. Vestido fala de armaduras, é você estar com o seu cinto ali, as suas sandálias nos pés, a sua capa, isso tudo fala de armadura. E não só você alimentado, mas você está revestido com toda a armadura. Efésios capítulo 6 vai mostrar pra gente que as armaduras que a gente veste, elas não são armaduras físicas, né? Armaduras visíveis, mas são armaduras espirituais e elas são essenciais para a gente poder lutar, para a gente lutar com tudo que vem pela nossa frente. É muito interessante porque quando Moisés ele vai encontrar com Deus naquela visão da sarça ardente, Deus manda ele tirar a sandália dos pés para entrar na terra santa que ele estava pisando. E só que agora Paulo em Efésios 6 ele manda a gente se revestir de toda a armadura de Deus quando a gente tem que enfrentar o inferno, as hostes malignas. Então na presença de Deus é para a gente estar sem armadura. Naamã, quando ele precisou
tirar aquela armadura dele e a lepra estava escondida lá debaixo. Agora, quando for para lutar com poderes das trevas, a gente tem que estar bem vestido. E toda vez que Deus quer fazer uma grande mudança nas nossas vidas, é necessário que a gente esteja bem alimentado, firmado na palavra de Deus e bem vestido, revestido com o sangue de Jesus, com as armaduras espirituais. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, Saul queria botar uma armadura física nele, mas ele não soube lidar bem com aquilo, porque ele não precisava de uma armadura física para vencer Golias, porque ele entendeu que aquela guerra era espiritual. Por isso ele foi no nome do Senhor dos Exércitos e venceu aquele gigante. Então entenda, existem coisas que eu e você precisamos fazer, requisitos que a gente precisa cumprir antes de Deus mudar a nossa localidade, antes de Deus nos levar para viver algo novo que Ele tem para as nossas vidas. É a gente estar bem alimentado, estar bem completamente vestido com toda a armadura de Deus. E isso vai habilitar a gente para ir adiante, prosseguir em direção ao que o Deus tem para nossas vidas daqui para frente. Amém? Então, isso cabe a nós. Agora, quando a gente estiver na posição, porque o anjo diz, antes de você sair, Pedro, vista-se completamente. Então, se Pedro não tivesse se vestido, Pedro não teria saído dali. Ia ter dado alguma coisa errada, Pedro ia perder o tempo, os guardas poderiam acordar, mas Pedro se vestiu rapidamente, obedeceu à voz de Deus e foi isso, representa pra gente que a gente tem que estar bem vestido, porque a caminhada é longa. A gente não sabe o que vai ter pela frente, embora as coisas que Deus faça muitas vezes são na pressa, né? Porque Deus libertou o povo do Egito aqui nas pressas, o anjo visitou Pedro e mandou ele sair às pressas de lá. Embora sejam às pressas que Deus faz as coisas, não é desorganizado. Deus tem completamente, Ele sabe tudo o que precisa fazer, os requisitos, tudo certinho. É às pressas, mas tem organização, é às pressas, mas tem que ser da maneira dele, tem que estar revestido, tem que estar bem alimentado. Amém? Então receba essa palavra para esse dia sobre a sua vida e faça a tua parte. Busca o Senhor, se alimenta, jejua, ora, busca a Deus, porque o algo novo está disponível, mas tem a nossa parte, depende da gente também. Amém? Deus abençoe.